todos. Nós vamos dar início a mais uma oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do Decreto Legislativo nº 833, de 1º de julho de 2015, destinada a apurar possíveis irregularidades na execução do contrato 132/12 da Prefeitura Municipal de São Carlos com a empresa Revita Engenharia Sociedade Anônima. Estão presentes os dois membros da comissão, o vereador Laíde e a vereadora Cidinha. Quero justificar ausências do vereador Marco Antônio Amaral, que está representando a Câmara em evento oficial no Fórum Criminal, e da ausência do vereador Delcio de Marques de Souza Paraná, por problema de saúde, não pôde comparecer a essa oitiva. Queria também registrar que para esse dia tinham sido convidados o Márcio Monzani, Rodrigo Monzani, que está aqui presente, e também o procurador do município, doutor Valdomiro Bueno de Oliveira. E registrar que o Valdomiro, mesmo tendo recebido o convite, não pôde comparecer e justificou que teve que fazer viagem de última hora. E queria que fosse constado na ata que ele automaticamente vai ser convidado para outra data a ser tratada em comum com os membros da comissão. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença do Márcio, tá? E fazer alguns espécies de comunicados do roteiro daqui, de como se dão essas oitivas, tá, Márcio? Quem faz as primeiras perguntas, geralmente é o relator, o Marquinho. Como não está, já vai ser eu, depois as duas vereadoras fazem os questionamentos. Quando você estiver falando, a gente vai, as funcionárias vão digitando, eu vou transcrevendo para lá suas respostas, perguntas e respostas, e a partir daí você pode, se quiser, a qualquer momento, interromper, para fazer correções já quando eu estiver relatando para a funcionária da Câmara. Tá? A gente avisa sempre que obrigatoriamente não faltar com a verdade. Se você quiser declinar de responder algum questionamento, também é prerrogativa sua. E quando acaba a oitiva, você tem tempo que você achar necessário para fazer adequações ou correções naquilo que foi relatado, que está transcrito na ata dessa oitiva. Tá bom? Bom, a primeira questão que eu queria colocar para você é a sua qualificação. Do ponto de vista... só um detalhe também, mas sempre responder aqui, porque é gravado, tá? Sua qualificação profissional, desde quando você está na prefeitura, que cargo que você ocupa e da onde que você veio, antes de exercer cargo na prefeitura. Bom dia a todos. Bom, a respeito da minha qualificação, eu sou formado na área de tecnologia, em Sistemas de Informação e Ciência da Computação, mestre pelo DEP, que é o Departamento de Engenharia de Produção da USP, em Engenharia de Produção, mestrado em Engenharia de Produção. Tenho também uma especialização em Administração. Tá? Antes de receber o convite para trabalhar na Prefeitura, eu trabalhei com empresas multinacionais na área de gestão de projetos, gestão de negócios, em empresas que prestavam serviços para setores públicos. Trabalhei diretamente com a antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale, alguns projetos. Petrobras, participei de alguns grandes projetos do país junto à Petrobras. Trabalhei na SAP, a maior multinacional de sistemas, líder mundial, e no Brasil aqui também trabalhei na TOTUS. Então SAP. E também trabalhei na TOTUS. TOTVS. VS, TOTVS, TOTVS. Isso. Tá. E também trabalhei na Diagonal, que era uma empresa de estudos socioeconômicos para governos de diferentes estados. Essa empresa é localizada em São Paulo, e por intermédio dela que eu prestei serviços para a Vale do Rio Doce, para a Petrobras e para algumas secretarias do Estado. Sempre na área de engenharia, na área de prospecção econômica, viabilização socioeconômica.
Pois não, mas... eu entrei na prefeitura em fevereiro de 2015, a convite do prefeito, assumindo a chefia de gabinete do prefeito. Junto a essa função, ocupo também faço parte de alguns conselhos, de algumas comissões da própria prefeitura. Ok? Você tinha exercido algum cargo em alguma administração pública diretamente já antes? Não? Nunca. Vamos lá, Léo. Perguntado pelo presidente da comissão, o depoente informou que possui formação profissional na área de tecnologia e sistemas de informação, é mestre pelo Departamento de Engenharia de Produção da USP, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e possui especialização em administração. Possui especialização em administração. Ponto. O depoente informou que, antes de vir trabalhar na Prefeitura Municipal de São Carlos, trabalhou em várias empresas na área de gestão de negócios, de engenharia e de viabilidade econômica das mesmas, de projetos, né? E de viabilidade econômica de projetos. Ponto e vírgula. Citou como referência desses trabalhos as empresas Petrobras, Vale do Rio Doce, quando ele era estatal ainda. É isso. Já não era. É só Vale, né? Agora. Tira do Rio Doce, que é só Vale agora. A empresa Petrobras, Vale, SAP. Tira do Rio Doce era quando era estatal. Vale, SAP, SAP, TOTVS, é tudo maiúsculo, né? TOTVS. Estão muito bem. E diagonal. Esta, que além de prestar serviços a outras empresas privadas, também atua na área pública. Ponto. Veio para a Prefeitura em fevereiro de 2015, a convite do seu prefeito municipal, para ocupar o cargo de chefe de gabinete do prefeito, além de fazer parte de alguns conselhos municipais e outras comissões formadas no âmbito do Executivo. Márcio, eu vou te mostrar esse processo, que na verdade é o processo 10.272 de 2015,
que foi, ele teve início, na verdade, isso que está assim, porque vai molhando, fica feio, mas ele, na verdade, tem início a parte da corregedoria para fazer uma série de procedimentos para localizar quais que eram os problemas que estavam ocorrendo na execução dos serviços prestados pela Revita no município. Então, é o Antônio Roberto de Assis, o Dante, de início também o Celso Batista participa de algumas anotações no resultado deste processo, porque ele era mais especificamente na questão da questão financeira do contrato, da execução, isso é a questão do Celso. Quem mais localizou o problema seria o Antônio Roberto de Assis e o Dante José Nonato. A partir desse pré-relatório, ocorrem algumas reuniões no gabinete do prefeito, inclusive, com o prefeito, inclusive, né, e que você também participa. Né? E aí, a partir daí, você vai compor, né, um comitê emergencial para a limpeza pública, que foi nomeado pelo decreto 89, de 21 de maio de 2015, pelo prefeito municipal, que teria a obrigação de fazer praticamente a gestão desse contrato, a fiscalização desse contrato da Revita com a prefeitura. Tá? Na questão do levantamento dos dados que foram apresentados nesse relatório pelo Dante e pelo Roberto, você teve alguma participação ou é só a partir das reuniões ocorridas no gabinete? A minha participação é a partir das reuniões ocorridas no gabinete. Na participação sua no comitê, quais são as atribuições que você desempenha junto com os outros dois membros, que é o Roberto e o Dante, no comitê, a partir da sua nomeação? Sim. Quando esse assunto ele veio à tona um pouco depois da minha nomeação, tínhamos sim uma grande demanda identificada pela ouvidoria, que é o canal que atende o munícipe, onde existia uma grande reclamação da zeladoria da nossa cidade, né? E considerando o número de reclamações, o prefeito, nós começamos a pensar em uma forma de gerir melhor toda essa situação da limpeza da cidade, né? Que enfim era o grande problema naquele momento. E até então isso era executado de uma forma, esse contrato ele pertencia, a gestão era feita pela Secretaria de Serviços Públicos, que tinha uma metodologia, que aplicava uma metodologia que, enfim, naquele momento acreditamos que uma nova proposta de limpeza seria mais eficaz, mais eficiente, e traria um resultado a médio prazo mais satisfatório. E foi aí que conversamos e amadureceu a ideia de decretar, via decreto, compor esse comitê emergencial de limpeza pública para ter uma atenção mais específica para a empresa Revita, tá? Para essa questão da limpeza. E a minha parte foi toda a questão burocrática em idealizar como que seria o formato desse comitê, né? E assim como o comitê ele é um comitê gestor, ele não é um comitê operacional que vai fazer limpeza, sim, que vai organizar, que vai controlar, que vai fiscalizar. Então nós dividíamos as funções. As questões burocráticas sempre ficaram comigo. Qualquer questão que implique em uma notificação para a empresa, que implique em uma adequação de uma situação, isso vai chegar até mim e eu que vou ter que tomar as providências. Fora isso, eu tenho a participação como os demais membros também na fiscalização e nos demais itens que todos fazem junto, em conjunto, tá? O que serão os demais itens? O planejamento. A cidade foi setorizada. Quando setorizamos a cidade, não podemos afirmar que a setorização foi feita com base em área. Por quê? Não dá para se dividir a cidade em 5 áreas de igual tamanho, porque cada região tem uma demanda, determinada região tem um acúmulo maior de massa verde, outra região já não tem tanta massa verde, mas tem outros tipos de demanda. Então foi feito um estudo bem aprofundado a fim de tentar dividir, setorizar a cidade de forma que não prejudicasse nenhum dos setores por uma longa espera
Porque qual que é a intenção? Tendo um cronograma, a intenção é que esse cronograma siga a risca. Você vai limpar de acordo com a sequência, setor 1, setor 2, setor 3, setor 4. E um tempo conveniente para que um outro não fique muito prejudicado também, né? Então, tem várias questões que a gente leva em consideração, principalmente a questão de avenidas mais utilizadas, aquelas ruas que tem maior tráfego de pessoas, aqueles terrenos que traz maior riscos pelo acúmulo do mato alto. E foi essa a nossa intenção, né? Aprofundar esses estudos a ponto de conseguir setorizar a cidade e chegar no trabalho que foi realizado. O primeiro ciclo foi um sucesso, um número muito satisfatório. Enfim, é isso. Foi apresentado pelo presidente da comissão cópia do processo número 10.272/15, iniciado em 17 de abril de 2015 pela Corregedoria Geral do Município. E também cópia Corregedoria Geral do Município. Que trata da abertura de procedimento de verificação, abertura de procedimentos de verificação, análise e regularidade dos serviços de execução direta do município e contratos de serviços de execução indireta. Mas, entre parênteses, volume 16º, folhas 29 e 29. Folhas 29 e 29 e seguintes, né? Seguintes, fecha parênteses. E também foi apresentado ao depoente cópia do decreto número 89, de 21 de maio de 2015, de autoria do prefeito municipal, que instituiu o Comitê Emergencial para a Limpeza Pública, disciplinou suas ações e deu outras providências. Ponto e vírgula. E deu outras providências. Inquirido, ponto e vírgula, inquirido pelo presidente da comissão, o depoente informou que a sua efetiva participação nesse processo se dá a partir das reuniões ocorridas no gabinete do prefeito com os demais membros relatados nas atas dessas reuniões. Ponto e vírgula. O depoente informou que, antes da constituição do referido comitê emergencial, existia um grande número de reclamações e demandas não atendidas
por parte da população em relação aos serviços de limpeza urbana. E a criação do comitê teve o objetivo de encontrar uma forma de melhor gerir o contrato com a empresa Revita. Vírgula. Pois antes, toda a gestão deste contrato estava sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Ponto e vírgula. O depoente informou que a sua participação mais efetiva neste comitê, antes e depois de sua constituição, se deu mais na formatação burocrática do referido comitê. Ponto e vírgula. Que a parte operacional das atribuições deste comitê fica mais restrita à participação dos demais membros. Vírgula. No entanto, ele também colabora com essas atribuições. Ponto. O depoente informou que, a partir da determinação, a partir da apuração das prioridades das diversas regiões da cidade, quanto às necessidades dos serviços contidos no contrato com a empresa Revita, estudos feitos pelos membros do comitê, foi feito um novo planejamento dos serviços, vírgula, a partir de uma setorialização da cidade. Realização da cidade. Vírgula, na qual as áreas são diferentes. Ponto. O depoente afirmou ainda que, na sua avaliação, a realização do primeiro ciclo de serviços
já realizados pela empresa sob a gestão do referido comitê foram positivos. Depois o resultado, né? O depoente afirmou ainda que na sua avaliação os resultados obtidos a partir da realização, né? A partir da realização do primeiro ciclo de serviços ativos já realizados lá pela empresa do comitê foram positivos, né? Ô Márcio, você tem, para vir para participar do comitê, você chegou antes a ler o contrato da Prefeitura Municipal com a Revita, que são estabelecidas várias obrigações contratuais da empresa? Sim, tive conhecimento. Quando, na verdade, esse relatório que foi apresentado nas reuniões lá no PAS, no governo do prefeito, eles apontam várias incoerências, né? Nos termos feitos por eles próprios, pelo Antônio Roberto e pelo Dante, né? Você achou que essas incoerências elas existiam ou, na verdade, elas não estavam existindo e foi um avanço que os dois fizeram no trabalho da corregedoria? Olha, naquele momento não cabia uma opinião assertiva sobre o fato, se era de fato ou se havia uma extrapolação de interpretação. Não cabia isso naquele momento. Por isso da constituição do comitê para trabalhar essas questões, tá? E com o andamento o nosso foco, não parar a limpeza, não prejudicar os serviços e cobrar a devida eficiência que se deve ao contrato. Embora eu não estou afirmando que não era cumprida anteriormente, que não era cumprida, mas nós queríamos enxergar de uma forma mais clara. Questionado pelo presidente da comissão, vírgula, o depoente informou que leu e tem sim conhecimento do contrato existente entre a Prefeitura e a empresa Revita. Ponto vírgula. Mas a criação do comitê veio mais no sentido de trazer maior eficiência aos serviços, vírgula. Não lhe cabia uma avaliação se as apontadas incoerências contidas no relatório da corregedoria e apresentado nas reuniões do gabinete do prefeito, nas reuniões ocorridas, né, no gabinete do prefeito, procediam ou não. Ponto vírgula. O depoente frisou que não o depoente afirmou que não pode afirmou que não pode precisar se existia ou não essas incoerências.
Márcio, aí você assumiu fazer parte do comitê e ter analisado e visto o contrato existente entre a Prefeitura e a empresa Revita, alguns fatos são flagrantes, na verdade, de não cumprimento do contrato. A colocação de lixeiras, a não execução de serviços pela tal da máquina varredeira, né, que inclusive orçava um valor alto dentro do contrato. Né? Mesmo esses fatos, na verdade, você não achou que deveriam ser corrigidos e se voltar a cumprir aquilo que existia no contrato, como obrigação da empresa? A empresa tem por obrigação cumprir o contrato. O contrato reza cláusulas que obrigam ela a colocar determinados números de papeleiras. Esse número é baseado no contrato que tem início em 2012 e não cabe só a colocação, como também manutenção e limpeza. E também tem um número de reposição anual, até 120 lixeiras ano. Então, o que aconteceu antes do comitê, a forma como foi... né? A forma como foi controlado esse serviço, como era medido, questionamos? Sim, nós questionamos. E por isso que foi um dos objetivos do comitê, era acompanhar mais de perto a execução de todos esses trabalhos pela empresa. Tá? Existiram aí problemas com a varredeira, o antigo secretário, todos, já é clara essa situação, que ele fez realmente uma troca da varredeira, né? Ele tirou ela de operação por um determinado momento. Fato que hoje não ocorre. Hoje, se a varredeira não trabalha, ela não é paga. Não, então isso hoje não ocorre. Hoje todo o trabalho é 100% fiscalizado. Nós temos o controle de todas as operações. Então, isso desde de assumir o comitê, desde maio de 2015, é isso? Exato. Você fala hoje é desde maio de 2015. Exato. Anteriormente, acontecia também o controle? Acontecia. Não posso afirmar que não era controlado. Existiam aí discrepâncias de situações onde... olha, não foi executado tal serviço, não foi executado aqui, mas foi compensado ali naquela região. O que o comitê fez? Ele organizou, ele criou uma metodologia organizacional para que fique mais fácil se mensurar o resultado, as medições, para que o serviço apareça. Questionado pelo presidente, o depoente informou que, no seu entendimento, a empresa tem a obrigação do cumprimento de todos os itens do contrato. Ponto vírgula. Que antes... que foi questionado aos secretários anteriores, eu não cumpri, né? É isso, né? Que foi questionado ao secretário, antes gestor do contrato, porque de algumas substituições de serviços previstos no contrato por outros. Ponto e vírgula. Que hoje, entre parênteses, desde maio de 2015, se, por exemplo, a varredeira mecânica, a varredeira mecânica não trabalha, não lhe é pago o estipulado no contrato. Que o controle
passou a ser muito mais eficiente. Ô Márcio, na sua concepção, até por estar ter lido o contrato, ter participado de ter especialização na área que você falou, né? Você acha que foi correto se pagar por serviços não prestados? E a outra questão, se é possível em contrato público você fazer alterações do objeto do contrato, na sua concepção? Sim, não se tratando desse caso, eu não posso afirmar que nesse contrato ocorreu pagamento por serviços não realizados. A partir do momento que o comitê assumiu a pasta, assumiu o contrato, não houve pagamentos por serviços não realizados. Isso é errado se pagar isso por é eles. correto, exato, é errado. Não pode acontecer isso. E a substituição de serviços? É possível no contrato? Trocar o objeto de um contrato sem a plena concordância de ambas as partes também é algo não comum no poder público, em contratos públicos. É necessário a concordância de ambas as partes. Questionado pelo presidente, o depoente concordou que no seu entendimento, trocar o objeto de um contrato público não é comum e que também não se pode pagar por serviços não prestados. Mas afirmou ainda que, em relação ao contrato da Prefeitura com a Revita, não pode afirmar que a empresa tenha recebido por serviços não prestados. Ponto. Márcio, você na parte operacional de fiscalização do contrato, da execução do contrato, você costuma andar a cidade algum dia da semana para verificar em loco o que está sendo feito e deixando de fazer? Sim. Você costuma fazer isso? Já fiz, hoje com menos frequência. Hoje nós temos uma pessoa dedicada exclusivamente para essa função. Quando não tínhamos essa pessoa, nós dividíamos entre eu, o Dante e o Antônio Roberto essa função para fiscalização. Sair contando funcionário. E você tinha algum dia específico que você fazia isso? Como? Você tinha algum dia específico da semana que você fazia isso? Geralmente eram as sextas, mas não fixo, porque a minha agenda no gabinete é um bocado tumultuada, então era muito comum eu precisar mudar esse dia da semana. Mais comumente as sextas. Tá. Questionado pelo presidente, o depoente informou que até que houvesse a contratação, porque é funcionário de carreira já, né? Que houvesse a incorporação de um servidor de carreira para auxiliar na tarefa de fiscalizar os serviços prestados pela empresa Revita, o depoente costumava
loco, a execução costumava verificar em loco a execução desses serviços, vírgula, geralmente às sextas-feiras. Ô Márcio, você, ser conhecedor do contrato e apresentar no gabinete, tem entendimento dos procedimentos públicos, você acha que não seria cabível que a partir desse relatório produzido pela Corregedoria, nesse processo, fosse determinado pelo prefeito, ou a própria Corregedoria tivesse a iniciativa de abrir uma sindicância para apurar responsabilidades das incoerências cometidas e apontadas por eles? É uma possibilidade. É uma possibilidade a ser avaliada. Questionado pelo presidente. Se, a partir das ditas incoerências apontadas pelo trabalho da Corregedoria Geral do Município, no processo 10.272/15, não seria pertinente a determinação do prefeito ou a própria iniciativa, ou por própria iniciativa da Corregedoria, a abertura do processo de sindicância interna para apurar responsabilidades, vírgula, o depoente afirmou que seria uma possibilidade. Da minha parte, é isso, Laide. Cidinha, quer questionar alguma coisa? Não? É conciso. Só uma questão que esqueci. Você alguma vez participou com o prefeito e com o Valdomiro de alguma reunião com a empresa para tratar dos aditamentos? Alguma vez participou com a gerência da empresa no gabinete? Ou foi até a empresa aqui ou em São Paulo, a sede dela, para participar junto com o prefeito e com o Valdomiro de alguma tratativa dos aditamentos no contrato? Não. Dessa forma, não. Hoje os aditamentos, eles chegam até o gabinete, a solicitação de aditamento. Na verdade, eu não vou nem tratar como aditamento, porque o contrato ele é renovado agora no dia 30 de junho, esse contrato ele tem um vencimento. Pode ser aditado novamente, por mais uma vez. É interesse do município que permaneça com a empresa. A gente não tem como tirar e, nesse curto tempo, substituir por outra empresa. Então, esses aditamentos necessários, onde está vencendo o prazo, onde a gente não tem um plano B, esses eu participo. De que forma? Com toda a parte eu recebo a documentação da empresa, manifesto para o prefeito, temos interesse nessa renovação? Temos alternativa? Podemos reduzir o contrato, podemos manter o contrato, vai prejudicar a limpeza, não tem como reduzir, nosso número efetivo já é muito baixo. Fizemos um estudo comparado com cidades que tanto em tamanho de população como em tamanho de área, porque São Carlos diverge um pouco no tamanho de área. Há uma população de 250 mil, se você pegar qualquer cidade que tenha esse número próximo de habitantes, a área é extremamente menor que São Carlos. São Carlos, em área, é muito grande. 127 pessoas, que é o que tem o contrato para cobrir toda essa área, sendo que essas pessoas não efetivamente são diretamente pessoas capinadoras, roçadeiras. Você tem motorista, você tem operadores, você tem pessoas em postos fixos. Então, nosso contrato é muito defasado.
sabe? É um contrato que precisa ser revisto. Mas alguma vez... Não tive nenhuma negociação direta com a empresa, junto com o prefeito Valdomiro, empresa, jamais. Encaminhamento do processo. É só seguindo os trâmites do processo, pegando a documentação, prefeito apresentando para a deliberação do prefeito, após manifestação jurídica e após manifestação da Secretaria da Fazenda, onde vai apontar se existe empenho para aquela situação, se nós temos a condição de assumir aquele compromisso também, porque hoje é uma época de vacas magras, né? Então a gente tem que tentar cortar a gordura onde for possível, mas tratativas diretas com diretoria de Revita, Valdomiro, o prefeito, isso não ocorreu na minha presença e eu também não via ocorrer isso na prefeitura. Ok? Questionado pelo presidente, vírgula, o depoente afirmou que nunca participou de reuniões com a direção ou gerência da empresa para tratar de prorrogações ou aditamentos feitos a esse contrato. Ponto e vírgula. Que sua participação nesses momentos se deu apenas no encaminhamento desses processos ao gabinete, após pareceres do Departamento Jurídico e da Secretaria de Fazenda da Prefeitura. Ponto e vírgula. O depoente quis ressaltar ainda que na sua avaliação, o número de pessoas que rezam o contrato é muito defasado em relação à população e à área da cidade de São Carlos. Vírgula. Comparativamente com outros municípios que possuem a mesma população. Ponto. Eu só queria perguntar, do comitê, qual o membro que tem mais contato com a Revita? Todo contato de gestão com a Revita é feito comigo. O gerente local, o senhor Demétrios, o gerente operacional, o Eberson, eles sempre me procuram para as questões macro. Se existe uma quebra de uma máquina hoje em campo que está trabalhando, a nossa equipe operacional, que é o Luiz Fernando, vai informar o superior, que é o Dante vai me avisar, e no momento eu vou mandar notificar a empresa para que seja reposta, para que seja resolvida aquela situação naquele momento, com pena de prejuízo ou do pagamento ou de reposição do serviço. Então, esse eu posso afirmar que eu sou o contato direto com a gerência da empresa local, a gerência local do senhor Demétrios, que é o responsável pela parte operacional da Revita. Parte gerencial e operacional. O Emerson, ele é o operacional. Questões, vou dar um exemplo, se existe a falta de 3 funcionários, a minha equipe vai me avisar, eu
vou entrar em contato com a empresa e vou falar, olha, é o seguinte, vocês estão sem 3 funcionários, você vai ter que repor isso agora, ou então você vai ter que apresentar quando que esse serviço vai ser compensado. Isso é feito de forma oficial, via ofício, tudo registrado para que se cumpra, né? Questionado pelo vereador Cidinho. O depoente informou que o contato direto com o senhor Demétrio e o senhor Emerson, responsáveis locais pela empresa Revita, é feito em nome do comitê, por ele próprio. Que sempre faz os comunicados ou exigências à empresa de maneira oficial. Para que esses fatos sejam documentados. Ponto. Você poderia enviar para nós, Márcio, esses ofícios que você fez durante esse período que você assumiu no comitê, de maio do ano passado até agora, para a empresa? Teria como você enviar para nós os ofícios? Eu só vou pedir a gentileza de você fazer essa solicitação formal via documento, aí eu encaminho e a gente com certeza fornece uma cópia para vocês. Só faz via formal, por gentileza, tá bom? O presidente da comissão solicitou ao depoente que apresente à comissão os ofícios que tenha encaminhado de maio de 2015 até o presente momento à empresa, nos quais solicita as tais correções, reparações, as tais providências, para o que o depoente se dispôs a fazê-lo a partir da solicitação oficial desses documentos por parte da comissão. Ponto. Ato contínuo, o presidente da comissão determinou à Secretaria dos Trabalhos desta CPI que providencie o requerimento desta solicitação providencie. Como que está? Como ficou, Laura? Que providencie a solicitação destes ofícios oficialmente à Prefeitura. Para que os mesmos possam complementar o presente depoimento. Ponto. Só mais uma. Eu tive no cemitério e estava muito mato, muito sujo e tal, né?
Aí eu fiquei sabendo que tiraram o pessoal da Revita lá de Santa Eudócia para limpar o cemitério. Enquanto isso, estavam limpando o cemitério. E como fica a situação de Santa Eudócia, entendeu? Porque lá começa a aumentar o mato de novo, porque não chegou a terminar lá, tiveram para o cemitério. Foi feita uma operação de transferência de equipe para o cemitério em uma situação emergencial que não comprometeu o trabalho de Santa Eudócia. Foi por um curto espaço de período e hoje, para resolver a questão do cemitério, São Carlos iniciou um trabalho pioneiro que foi a inclusão de reeducandos na limpeza pública. É a primeira vez que isso é feito no município de São Carlos. Fizemos um brainstorm com outras prefeituras para saber como que era a receptividade desse tipo de... Posso fugir ao tema? Posso? Para saber, junto com outros prefeitos, tanto da questão prática, economicamente, é extremamente viável. É extremamente viável. Me surpreende isso não ter sido pensado nas gestões anteriores. É algo que pode ser muito bem empregado, dar resultado, e se bem conduzido, bem organizado, significa muito aos cofres. É uma economia expressiva. Esses reeducandos começaram essa semana e já foram para o cemitério. Então, hoje a gente tem essas situações controladas. Eu posso afirmar para vocês que um curto espaço de tempo aí, eles vão trazer assim uma imagem diferente em alguns espaços da cidade. E foi isso que foi frisado no recebimento desses reeducandos. Reeducandos são presidiários em fase final de cumprimento de pena, onde eles recebem a cada dia trabalhado, a cada 3 dias trabalhado, redução de 1 dia na pena. Tá? Depois eu posso passar maiores detalhes para vocês sobre o assunto, mas a questão do cemitério já está contornada, e quando aconteceu essa questão com Santa Eudócia, foi uma situação pontual a qual não comprometeu. Se quem quiser visitar Santa Eudócia, vai ver que está em controle lá, tá bom? Questionado pela vereadora Cidinha. O depoente informou que a transferência emergencial e pontual de trabalhadores da Revita que prestavam serviços... Ô, café no cano. Obrigado, Cidinha. Tô ruim pra caramba. Padrão. Ruim pra caramba. Como foi ela? No distrito de Santa Eudócia, para o cemitério Nossa Senhora do Carmo, não comprometeu os serviços em Santa Eudócia. Vírgula, como pode ser verificado naquele distrito. Ponto. O depoente quis registrar ainda, registrou ainda, o depoente registrou ainda que recentemente foi incluído nos serviços de limpeza urbana do município. Eles vão trabalhar no cemitério também, é isso? Bom. Vírgula, particularmente no cemitério, vírgula, uma equipe
de reeducandos. Reeducandos penitenciários? É lá da Fundação Carlos. Não. Não é da P1. da penitenciária. Temporário, né? É o que faz prisão temporária. Prisão não é... Não, eles são presidiários. De dia eles saem, né? De noite tem que voltar lá, não? Ficam o dia inteiro lá. Só saem para trabalhar e voltam lá. São presidiários. Remissão. Como que tá aí? Desde o começo esse negócio. O depoente... Os serviços urbanos de limpeza, você põe lá. Partilhamento do cemitério. No cemitério. Vírgula, o que traz benefício econômico e na qualidade dos serviços prestados. Vírgula, além dos próprios reeducandos, que têm remissão de suas penas. Remissão de parte de suas penas, de tudo não, né? Cada 3 dias trabalhar, Sai um. É isso. Mais uma coisa, Cidinha? Mais uma coisa lá hoje? Quer falar mais alguma coisa, Márcio? Não havendo nada mais a declarar pelo depoente, nem pelos dois membros do comitê, da comissão aqui presentes, vou dar por encerrado essa oitiva realizada hoje, alertando ao depoente que assim que elas acabarem de digitar, as funcionárias da CPI, você tem todo o direito de revisar para poder assinar. Tá bom? Muito obrigado, tenham todos uma ótima tarde.